Bom dia, pessoal. Vamos estar fazendo agora a resolução das questões de grandezas proporcionais da apostila. Eu, sendo conservador, eu vi duas mais elaboradas, mas a grande maioria bem tranquila. Então, questão 3 da página 71. Uma indústria tem reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. Eu comi a pergunta final, que diz que a quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a uma dessas alternativas. Então vamos lá tentar entender essa questão. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber qual é a vazão que cada ralo elimina durante as 6 horas. Se são 6 ralos e a vazão escoada de água é de 900 metros cúbicos em 6 ralos, significa que cada ralo elimina 150 metros cúbicos de água em 6 horas. Agora nós temos que verificar a quantidade de escoamento de água que cada ralo faz a cada hora. Se cada ralo faz 150 metros cúbicos em 6 horas, significa que a cada hora cada ralo escoa 25 metros cúbicos. 150 divididos por 6, ok? Em 4 horas, cada ralo vai eliminar 25 metros cúbicos, que é de cada hora, vezes 4. Ou seja, em 4 horas, cada ralo vai eliminar 100 metros cúbicos de água. Como o novo reservatório tem 500 metros cúbicos de capacidade, e se em cada 4 horas cada ralo elimina 100 metros cúbicos, a gente percebe que a resposta é a divisão de 500 por 100. Chegamos à conclusão que serão necessários 5 ralos para fazer esse escoamento da água. Alternativa C. Bem tranquilinha essa daí. Questão 4 do Enem. Há, em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios como, por exemplo, as bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga, em vez dos 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas, conforme dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica, que gasta cerca de 600 litros por dia com a descarga, por uma bacia sanitária ecológica? Primeiro nós vamos ver, pessoal, vamos fazer a proporção das bacias não ecológicas. Se cada descarga dessa bacia não ecológica gasta 15 litros, para saber quantas descargas foram dadas em 60 litros, a gente vai fazer a nossa regra de 3 diretamente proporcional. Perceberemos que na bacia não ecológica, 4 descargas gastam 60 litros de água. Agora nós vamos fazer essa proporção com a bacia ecológica. Na bacia ecológica, cada descarga são 6 litros gastos. Se nós queremos comparar a vazão com 4 descargas, fazendo a proporção diretamente proporcional, sabemos que na bacia ecológica nós precisaremos em 4 descargas de 24 litros de água gastos. Ou seja, a economia diária é a diferença entre os dois consumos em 4 descargas. A diferença entre 60 e 24, concluímos que a economia diária seria de 36 litros de água. Ou seja, alternativa B. Também nada a relatar dessa questão, bem tranquila. Questão 5. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas.
Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de... Essa daí é para não zerar, pessoal, que essa é muito tranquila. A gente sabe que são 5 gotas para cada 2 quilos. A tiazinha lá, a mãe, deu 30 gotas. Quanto mais gotas, maior é a massa. Logo, as grandezas são diretamente proporcionais. Fazendo a regra de 3 tradicional, concluímos que a massa corporal do filho da tiazinha lá é igual a 12 quilos. Alternativa A. Também vejo que nós fizemos 3 questões num ritmo estilo Enem mesmo. Muito fáceis. A questão 6 é a primeira que eu constatei que poderia gerar algum grau de dúvidas, mas é porque ela é interpretativa, né? A gente trabalha com valores algébricos. Barras de cobre cilíndricas são utilizadas para fazer aterramentos elétricos. Durante a instalação de um chuveiro, uma pessoa utilizou uma barra de aterramento de densidade P, massa M e diâmetro D igual a 2R, o dobro do raio, e altura H. Veja que ele informou tudo em função de variáveis. Para fazer um novo aterramento, essa pessoa utilizou uma barra com a mesma densidade, mas com o dobro da massa e o dobro do diâmetro em relação à usada no chuveiro. A densidade é dada por P, sendo a razão entre a massa e o volume. Sabendo-se que o volume de uma barra cilíndrica é igual a πr² vezes a altura. Qual é a relação da altura da barra utilizada no novo aterramento comparada àquela utilizada no aterramento do chuveiro? Ou seja, nós queremos fazer a comparação entre os dois aterramentos. Então, nós vamos ter que trabalhar com essas variáveis algébricas. Ela é a quarta parte, a metade, ela é igual, é o dobro ou é o quádruplo? Então vamos devagar. Nós temos que o volume da barra original, o volume de uma barra cilíndrica, é a área da base vezes a sua altura, ou seja, πr² vezes a altura. Substituindo na expressão de densidade o volume por πr² vezes h, nós temos que a densidade do primeiro aterramento seria igual a massa sobre πr² vezes a altura. Nossa primeira equação. Essa é a densidade do primeiro aterramento. Agora vamos calcular o volume da nova barra. Vamos chamar de V', como sendo π, o R' ao quadrado vezes a altura linha, H'. A gente bota o apóstrofo só para diferenciar o volume de um aterramento para o outro, ok? Então, esse volume passa... O raio desse novo bastão cilíndrico é o dobro do anterior. Então, nós temos que esse volume é π mais o quadrado de 2R vezes a altura. O volume dessa novo aterramento, dessa nova barra cilíndrica, passou a ser de 4πr² vezes a altura. Substituindo esse volume na expressão de densidade, nós encontramos a densidade do segundo aterramento como sendo a sua massa sobre o seu volume, ou seja, a massa, o dobro da anterior, sobre 4πr² vezes h. Ou, na verdade, simplificando, a massa sobre 2πr² vezes h, a nossa segunda equação. Nós temos agora as duas densidades das duas barras cilíndricas. Nós vamos comparar uma com a outra para ver qual é a relação entre elas. Da primeira barra, massa sobre πr² vezes h. Vamos igualar a segunda barra, que é igual a massa sobre 2πr² vezes h. Reparem que a gente pode cancelar as massas, os π's, os r² e ficaremos somente com as alturas que são diferentes. 1 sobre a altura da primeira barra vai ser igual a 1 sobre o dobro da altura da segunda barra.
Concluímos com isso que a segunda barra é a metade da primeira. Alternativa B. Como a gente está trabalhando com variáveis, essa daí pode ter surgido algum grau de dúvidas, não tem problema. Mas não é isso tudo. Questão 7. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, mede a qualidade de vida dos países para além dos indicadores econômicos. O IDH do Brasil tem crescido ano a ano e atingiu os seguintes patamares: 0,6 em 1990, 0,665 em 2000, 0,715 em 2010. Quanto mais perto de 1, maior é o desenvolvimento do país. Então verifique que o nosso índice de desenvolvimento, mesmo duvidando, ele tem evoluído. Observando o comportamento do IDH nos períodos citados, constata-se que, ao longo do período 1990 a 2010, o IDH brasileiro diminuiu, aumentou. Bom, eu já dei o spoiler, já deu para ver que o nosso IDH aumentou. Nós já eliminamos só por interpretação as alternativas A e B. Vamos fazer a variação entre a década de 90 e os anos 2000. Se ele passou de 0,6 para 0,665, a variação foi crescente de 0,065, correto? Agora vamos ver a variação entre os anos 2000 e 2010. Ele passou de 0,665 para 0,715, ou seja, fez uma variação de 0,05. A parte matemática já foi, pessoal. Agora a gente tem que interpretar isso. O que aconteceu com esses IDHs? Ele aumentou com variações decenais decrescentes. Ele aumentou, mas na primeira comparação ele aumentou mais do que na outra. Então a variação, apesar de ter tido um aumento, foi um aumento na segunda parte menor que na primeira parte. Então são variações decenais, decimais, decrescentes, ok? Questão gráfica do número 8, achei tranquila. Existem no mercado chuveiros elétricos de diferentes potências, que representam consumos e custos diversos. A potência P de um chuveiro elétrico é dado pelo produto entre a sua resistência elétrica R e o quadrado da corrente elétrica I, que por ele circula. O consumo da energia elétrica E, por sua vez, é diretamente proporcional à potência do aparelho. Considerando as características apresentadas, qual dos gráficos a seguir representa a relação entre a energia consumida E por um chuveiro elétrico e a corrente elétrica I que circula por ele? Vamos tentar usar a lógica antes de usar a matemática, pessoal. Veja que ele está querendo comparar a energia com a corrente elétrica. E veja quando o enunciado diz, a potência de um chuveiro elétrico é dado pelo produto entre a sua resistência e o quadrado da corrente elétrica. A variável I, que é a nossa abscissa, o nosso eixo x, está sendo elevada ao quadrado. Se essa variável está sendo elevada ao quadrado, nós vamos pensar que vamos trabalhar com uma função quadrática, uma função do segundo grau. E graficamente falando, uma função do segundo grau é representada por uma parábola. Só nessa conclusão lógica eu já mataria a letra D, já responderia a questão. Mas vamos fazer matematicamente falando. A potência do chuveiro é o produto da resistência pelo quadrado da corrente elétrica, ou seja, P é igual a R vezes o quadrado de I. O consumo de energia é diretamente proporcional, ou seja, multiplicado por uma constante K, vezes a potência, ou seja, K vezes o R vezes o quadrado do I. Como a função do gráfico é quadrática, a gente verifica que, graficamente falando, deve ser uma parábola. E a única dessas imagens que representa um pedaço de uma parábola é a letra D.
Então essa também eu achei bem tranquilo. Eu vou estar fechando aqui e abrindo um outro vídeo para não ficar muito grande e não conseguir postar, beleza? Mas continua acompanhando aí, que faltam só mais umas 4, 5 questões.